amados, eu sou a Rebeca e vai começar agora mais um culto Teen. Eu quero deixar aqui embaixo para vocês e na descrição desse vídeo os links das nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram. Acesse o link e fique por dentro de tudo que nós temos colocado lá. E vamos começar o nosso culto e vamos começar orando. Eu quero orar por vocês. Feche esses olhos aí e comece a falar com Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia e por mais essa oportunidade de nos reunirmos aqui para falar com o Senhor. Nesse momento, nós pedimos a sua bênção para esse culto, para essa palavra que vai ser ministrada. Que o Senhor possa nos dar entendimento e que ela possa habitar em nossos corações. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. E agora vamos dar início ao nosso culto. E nós vamos falar hoje sobre um assunto um tanto polêmico. Não sei como você vai ver isso. Vamos lá. Nós já falamos nos nossos cultos sobre o pai, sobre a mãe e sobre os filhos. Só que a gente não falou uma coisa, o que será? Nós não falamos sobre os irmãos. Mano, irmão é aquele negócio. Só quem tem irmão sabe o que é ter irmão. Porque às vezes ter irmão, né, é meio complicado, mas irmão é uma bênção de Deus, né? Em nome de Jesus, abre sua, vamos lá. Vamos começar isso aqui. Abre sua Bíblia lá em Hebreus 12, no versículo 14. Diz o seguinte: procurem viver em paz com todos e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Agora o versículo 15. Cuidem um dos outros para que nenhum de vocês deixe de alcançar a graça de Deus. Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, contaminando muitos na sua vida espiritual. Eita. Vamos lá. Por que eu falei que falar de irmão é bem polêmico? Porque assim, como eu disse antes, só quem tem irmão sabe. Porque às vezes, né, tem uns irmãos que eles são ligados no 220, talvez, sei lá, se tem uma frequência maior do que essa de energia, que às vezes eles são bravos, gente. Tem irmão que é meio complicado. Só que nós vamos falar sobre isso agora. A Bíblia aqui em Hebreus está falando que nós devemos viver em paz com todos. Talvez você aí não tenha irmãos, mas tem aquele amigo, ó, melhor amigo é aquele negócio, ele vira o nosso irmão. Aí ele fica sendo seu melhor amigo, mas aí tem hora que o melhor amigo também, né, dá uns estresse na gente. Aí a gente fica tipo assim, caraca, o melhor amigo complicado esse que eu tenho, né? Mas vamos lá, continuando. A Bíblia aqui em Hebreus, como a gente leu, está falando que nós devemos seguir a paz com todos. Isso significa que você tem que seguir a paz com os seus irmãos também. E nem sempre é muito fácil conviver entre irmãos. Agora vamos falar sério. Porque os irmãos, ou eles são muito parecidos, ou eles são muito diferentes. Por exemplo, a minha irmã ela é mais tranquila, ela é mais calma, assim, ela é muito mais concentrada e ela é muito organizada. Pensa numa pessoa organizada. Agora eu sou um pouco agitada. Eu acho que eu sou o irmão ligado no 220. Eu sou um pouco agitada, eu não sou muito tranquila e eu não sou organizada. Então, assim, a minha irmã ela fica louca comigo, ela fica reclamando porque eu não sou organizada. Só que assim, eu tenho que defender os irmãos agitados, os irmãos têm que entender a nossa agitação. Complicado. Agora, vamos continuar nisso aqui. Então, talvez você se encaixe na minha situação. Talvez você seja um irmão agitado, que gosta de falar, que gosta de fazer, que não sei o quê. E você tem um irmão que seja mais calmo do que você e que é mais organizado do que você. Ou talvez, nessa situação, você seja aqui o que é mais tranquilo, que é mais organizado, e seu irmão seja um ligado no 220. Só que é preciso que haja paz entre vocês. Ah, que você e sua irmã vivem em paz todo dia, toda hora. De vez em quando, saem umas faíscas, né? Porque é complicado. Só que a gente vive em paz. Até porque se a gente não viver em paz, a gente tem, né, um pai e uma mãe que vai, né, chamar a gente para ter aquela conversa, mas a gente não vai falar sobre isso agora. A gente vai falar sobre vocês hoje. E aí, a gente precisa, como eu falei, viver em paz com os nossos irmãos. Porque é o que Deus espera de nós. Então, quando ele fala que a gente tem que viver em paz com todos, isso também se inclui na nossa família. Na família é onde tudo começa na nossa vida. É onde a gente, na família é onde a gente vive primeiro, né? Na verdade, é onde a
vocês saberem ser compreensivos com os seus irmãos, entender as diferenças deles e saberem respeitar eles. Por exemplo, a minha irmã é muito organizada, eu já não sou tanto. Então, o que eu faço? Eu evito mexer nas coisas dela, porque ela também não gosta que mexa muito nas coisas dela. Então, eu evito ao máximo de mexer nas coisas dela, eu não mexo. E eu sou desorganizada. E como eu sou desorganizada, eu também não gosto que ela arrume as minhas coisas. Então, o que ela faz? Ela se contém, ela fica ali se segurando para não organizar as minhas coisas. Então, aqui a gente vê que as duas partes estão fazendo um esforço para o circo pegar fogo, para a gente poder ficar em paz na nossa casa. E aí, na sua casa, esse é um conselho que eu dou para vocês também podem fazer assim. Aprendam a respeitar o espaço e o limite dos irmãos de vocês para criar essa paz. E o que é interessante e importante de falar aqui é que viver em atrito, em confusão, com brigas, viver na falta de paz com os nossos irmãos, porque hoje nós estamos falando dele, mas essa questão de viver em atrito, em problemas, ela abrange todas as pessoas. A gente tem que viver em paz com todo mundo, mas hoje a gente está falando dos irmãos aqui, valeu? Então, essa questão de ficar tendo atrito, problema com os irmãos, atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Então, se a gente não consegue viver em paz com os nossos irmãos, que é a nossa família, nós temos problemas no nosso relacionamento com Deus. E isso está confirmado lá em Mateus, abre para de vocês, lá no livro de Mateus 5, o versículo 24, que diz o seguinte. Vamos lá, do versículo 23, é mais fácil de entender. Portanto, se você estiver diante do altar no templo, oferecendo sacrifício a Deus, e de repente se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe o seu sacrifício ali, ao lado do altar. Vá e faça as pazes com ele, depois volte e ofereça o seu sacrifício a Deus. Aqui nós podemos ver que o Senhor, ele se importa muito em como está o nosso coração com as outras pessoas. Então, aqui está falando pra gente que a gente não pode se apresentar diante de Deus com o coração assim, sabe, meio chateado, meio amargurado, com raiva, irritado com as pessoas, né, com os nossos irmãos. Então, se você está com algum atrito, problema com o seu irmão, e aí você chega lá na igreja, você vai falar com Deus, ou até na sua casa quando você vai orar e falar com Ele, isso pode te atrapalhar sim, enquanto você está falando com Ele. A gente tem que sempre lembrar que precisamos viver em santidade sempre. E viver em paz com as pessoas está incluso numa vida de santidade. Lembre-se que Hebreus fala que sem a santidade ninguém pode ver o Senhor. E ainda tem um versículo bíblico que é muito interessante, que está escrito aqui em Mateus ainda, lá no capítulo 18, versículo 15. Olha só, se o irmão pecar contra você, vai e fale com ele em particular, para que ele possa ficar frente a frente com a sua falta. Se ele o ouvir e confessar, você ganhou de volta esse irmão. Então aqui a gente tem uma solução muito importante. Por exemplo, na sua casa, você passou por algum problema com o seu irmão. E às vezes, os problemas com o seu irmão, eles são constantes. Porque às vezes, alguns irmãos brigam demais. Isso não é bom. Isso aí é uma coisa que precisa mudar na vida dos irmãos que ficam brigando muito. Não pode. Então, se você está vivendo com muita briga com o seu irmão, você pode ser alguém que vai estabelecer a paz nessa parada aí, nessa treta toda aí. Você pode chegar lá e acabou com isso. E aqui Mateus está falando com a gente, se o irmão pecar contra você, você vai até ele. Então, se na sua casa, na sua família, você está tendo alguma treta lá com seu irmão, o que você vai fazer? Eu vou chegar no meu irmão e vou falar com ele que eu preciso conversar com ele. E aí você vai começar a falar, olha, vamos usar um exemplo. Olha, eu não gosto que você fique mexendo nas minhas coisas, isso faz a gente brigar, eu fico com raiva disso. Então, por favor, para de ficar mexendo ali. Na verdade, existem muitos motivos para a gente ficar chateado com alguém. Cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa tem algo que chateia ela, então ela não pode que aconteça. Então, você precisa chegar para seu irmão e falar para ele, olha, irmão, não gosto que você faça isso. Isso me chateia demais, eu não gosto, isso faz a gente ter problema e eu não quero mais que a gente tenha problema. Então, por favor, vamos ficar em paz agora, não faz isso não, me fala aí agora o que eu faço que chateia você para que a gente possa viver em paz em casa. Então, você pode ser na sua casa com os seus irmãos ou com o seu irmão, né, ou irmãs, você pode ser um agente de paz naquele momento. Você pode falar, olha, não quero mais que a gente viva assim, a gente tem que viver em paz, porque isso pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Talvez você faça parte de uma família que os seus irmãos não sejam cristãos.
chorar, bater, sem precisar disso. Então, como a gente viu aqui nesse capítulo 18, né, de Mateus, nós podemos sim, através do diálogo, estabelecer a paz. Então, esse é o conselho que eu dou para vocês agora. Se você está passando por algum problema entre seus irmãos, ou se vocês já são acostumados a brigar muito, isso precisa mudar, porque o Senhor quer que todos nós possamos viver em paz. Então, já sabe do recado, né? Seja aí na sua casa um agente de paz e comece a viver em paz em um ambiente melhor entre você, seus irmãos e toda a sua família. E se você que assistiu esse culto não tem irmão, relaxa. Vai que lá no futuro você tem um irmão, então você já aprende para colocar isso aí em prática. Mas eu já sou grande, meus pais não querem ter filhos. Mano, leva isso aí pra quando você crescer, tá ligado? Você construir a sua própria